Gênesis capítulo 17, do verso 15 ao verso 27, o Senhor então nos fala, por meio de sua santa palavra, ao seu povo reunido para adorá-lo. Ouçamos, meus irmãos, com todo interesse, com toda expectativa, afinal, é o Senhor que nos fala, sua palavra, que nos diz assim nessa manhã. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz desse mesmo tempo, daqui a 1 ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Deus eterno, Pai de infinita bondade e graça, concede-nos, Senhor, aprender do Senhor por meio de Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a compreensão do que o Senhor nos ensina. Dá-nos, ó Pai, o entendimento, ilumina o nosso pensamento, para que nós possamos, então, entender e glorificar ao Senhor, não apenas compreendendo, mas tendo a nossa própria vida transformada pelo Senhor, a partir do poder da Tua palavra. Nos dá, Senhor, porque de fato nós necessitamos. Estamos à Tua mercê, mas confiantes de que o Deus da aliança nos tratará com graça, misericórdia e bondade, não por nós, mas por fidelidade à Sua própria palavra. Essa é a nossa expectativa, Senhor, é o nosso desejo. Fala-nos ao coração. Nós te suplicamos em nome de Cristo. Amém. O que nós temos, meus irmãos, é exatamente o ato contínuo daquilo que começamos a entender a partir do verso 1 do capítulo 17. Se você lembra, o que está acontecendo é que o Senhor Deus então formaliza a sua aliança, estabelecendo um sinal que deveria ser obedecido com veemência e com diligência. O Senhor, então, a partir da circuncisão, começa a nos mostrar um povo ou uma nação construída em suas bases, dando sequência e fazendo com que o seu plano redentivo aconteça. Em outras palavras, Deus demonstra aqui a sua própria fidelidade. Afinal, ele já havia dito isso a Abraão lá atrás, quando ele ainda se chamava Abrão. E aqui ele tem cumprido exatamente aquilo que havia dito ao seu servo mais de 2 décadas depois. O Senhor agora dá mais informações, ou informações mais precisas com respeito ao cumprimento de sua promessa sobre terra e descendência. Nós vimos no capítulo 16, então, Abrão e Sara, ou Sarai, tentando de alguma forma viabilizar, por meio dos seus próprios esforços, aquilo que só pode ser produzido pelo poder de Deus. E o que nós percebemos foi que tratava-se de um movimento da própria carne,
ou seja, um tipo de aliança ou dinâmica mais humana, mais voltada para a força do próprio braço do ser humano. O que nós vemos a partir do verso 17, ou do capítulo 17, é exatamente o oposto. É a aliança conforme o próprio Deus assim a estabelece, com base em sua própria soberania e de acordo com o seu poder. Em outras palavras, o homem não é chamado para ajudar ao Senhor em alguma coisa, mas para se submeter com confiança à palavra do seu Deus, que assim o conduz até que as suas promessas sejam realmente concretizadas na história. Nós vemos então, meus irmãos, nesta manhã, que o Senhor Deus, dando continuidade à cena com Abraão, nos ensina aqui nessa passagem que o Senhor estabelece de um modo soberano o filho da promessa e requer obediência imediata daqueles que pertencem à sua aliança. Portanto, nós estamos ainda na mesma estrutura com a qual lidamos no último sermão em Gênesis, no capítulo 17. O Senhor Deus agora mostra o sinal sendo obedientemente aplicado por Abraão a todos aqueles que estavam debaixo de sua autoridade. Deus soberanamente estabelece o filho da promessa, não Ismael, mas Isaque, e requer obediência imediata daqueles que pertencem à sua aliança. O texto nos mostra essa verdade, meus irmãos, a partir do verso 15 ao 22, quando aqui Moisés, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, nos aponta o próprio Senhor, estabelecendo o filho da promessa. E por fim, fechando então toda a cena, do verso 23 ao verso 27, Moisés nos aponta o próprio Senhor Deus, requerendo obediência imediata à sua aliança. Como o Senhor aqui, meus irmãos, conduz Abraão agora no estabelecimento prático daquilo que ele havia ordenado ao seu servo. Ora, Deus mostra que isso aponta para o estabelecimento do filho da promessa, não Ismael, mas Isaque. O texto nos mostra no verso 15 e 16, irmãos, a própria inclusão formal de Sara na aliança. E isso tem um pano de fundo muito específico. Esse pano de fundo é exatamente a promessa soberana da descendência pactual, contemplando agora a própria Sara enquanto esposa de Abraão. O texto é claro quando diz isso a partir do verso 15. Disse também Deus a Abraão. Veja, o pacto continua sendo conduzido soberanamente pelo Senhor. A iniciativa divina, monergística, unilateral continua evidente. O Senhor não chama Abraão a uma reunião e procura sugestões do seu servo a fim de equalizar a sua própria maneira de agir. O Senhor Deus continua soberano, conduzindo a sua aliança a partir de sua iniciativa divina. O Senhor dirige-se agora ao pai da fé e aponta exatamente para a sua esposa. Por que isso importa? Porque Sara está sendo recolocada no centro da própria promessa dada ao Senhor por Abraão. Se você lembra, no capítulo 16, nós vimos a introdução de uma personagem chamada Agar, que correspondia à tentativa de Abraão e Sara de viabilizarem o filho prometido. Agora, Deus então movimenta exatamente de acordo com a sua própria vontade a figura de Sara, trazendo-a de volta, ou seja, o Senhor Deus está restabelecendo a ordem e a estrutura da promessa segundo aquilo que sempre foi o seu próprio desejo, a sua própria vontade. Por isso o texto diz, Sarai, tua mulher, não Agar, não qualquer outro expediente escuso que demonstre falta de confiança no Senhor, mas a tua própria mulher. Abraão não recorrerá mais, ou não deve recorrer a qualquer outro meio que não a sua própria esposa, ou seja, a própria estrutura da família, no seu aspecto doméstico e pactual, é aqui trazido pelo Senhor novamente. Em outras palavras, o herdeiro não virá da solução humana. O herdeiro não virá de um arranjo protagonizado por Abraão, Sara e qualquer outro tipo de agente, mas o herdeiro virá do próprio Senhor. Não há improvisos carnais que satisfaçam a Deus, mas a sua própria vontade estabelecida e soberana é quem dará ao homem aquilo que ele necessita. Abraão nada pode fazer por si, tampouco Sara nada pode fazer por si mesma.
mas o Senhor então é quem os conduz debaixo de sua vontade. Ele é que pode realizar aquilo que o homem não pode fazer. Note que aquilo que aconteceu com Abraão também se aplica a Sara. Abraão tinha um outro nome, Abrão. Agora, Abraão, pai de multidões, ou algo nesse próprio sentido. O mesmo acontece aqui com Sarai. Um novo nome é dado para ela. Não lhe chamarás Sarai, porém Sara. É interessante aqui, meus irmãos, que a mudança do nome não altera tanto assim o sentido direto para o qual o próprio nome aponta. Sarai e Sara apontam para um significado basicamente semelhante, princesa, ou algo que remete à própria nobreza. Mas o fato é que o nome aqui é mudado, uma vogal é eliminada, nós temos agora Sara e não Sarai. Parece haver, então, um movimento que passa a descrever do particular para o geral. Ao invés de Sarai ser aquela que gerará uma família específica a partir de Abrão, nós temos Sara sendo apontada para uma realidade mais universal. Veja, o texto diz: rei de povos procederão dela. Ela se tornará nações. Transcende o próprio núcleo doméstico e aponta para algo que comunica a descendência do próprio Senhor que viria e pisaria a cabeça da serpente. Vejam, irmãos, enquanto Abraão e Sara esperavam um descendente prometido pelo Senhor, os seus olhos poderiam restringir o perímetro da bênção que o Senhor Deus os daria a simplesmente algo mais voltado para a sua própria casa, para o seu próprio sistema. O Senhor Deus aponta que aquilo que ele dará ao casal abençoará não apenas a esta família, mas fará com que toda a linhagem que daria o próprio Messias, por meio disso, fosse então finalmente concedida. Ela seria mãe de povos e reis, e o rei por excelência, o próprio Messias, viria então dessa própria linhagem ou descendência. Note que pela primeira vez, de um modo formal e direto, Sara é apontada aqui como aquilo que deveria corresponder ao óbvio, pelo menos, aos ouvidos de Abraão. É dito aqui: sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, rei de povos procederão dela. É a primeira vez que o nome de Sara é atrelado de modo direto, e o Senhor Deus não faz isso por acaso, é óbvio. Sara agora é a figura introduzida ou conduzida ao próprio centro da promessa. Mais uma vez, veja, não Agar, não qualquer outro dispositivo, mas aquela a quem o Senhor Deus uniu a Abraão por meio do pacto do casamento. Deus está então reposicionando Sara como quem dizendo o seguinte, ou como quem diz o seguinte: a mãe da promessa pactual não será Agar, não será outra pessoa, mas sim Sara. Veja, eu darei um filho e abençoarei Sara. O Senhor está mostrando que aonde há impossibilidade, o Senhor Deus faz florescer possibilidade. O Senhor Deus cria vida e descendência em uma situação onde esterilidade é percebida, experimentada. Só o Senhor pode fazer isso. A descendência de Sara culminaria então, meus irmãos, na própria vinda do Messias prometido. Deus então estabelece o filho da promessa e atrela de modo direto a própria figura de Sara a isto. Ele está tratando o coração tanto de Abraão quanto de Sara, que miseravelmente haviam falhado lá atrás, tentando resolver as coisas pelos seus próprios meios. A grande questão é: o que isso tudo deveria suscitar em Abraão? Qual tipo de resposta? Ele é novamente visitado pelo Senhor, a ele então são descritas palavras maravilhosas que apontam para o cumprimento da própria aliança nos termos que o próprio Deus firmou. Como ele deveria responder? Qual deveria ser então, meus irmãos, a atitude de Abraão diante disso? Nós vemos no verso 17 e 18 que essa ação ou que esta reação não é tão consistente ou firme assim. O texto diz, meus irmãos: então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho.
Dará à luz Sara com os seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. A resposta não parece ser a que nós gostaríamos de encontrar. Nós gostaríamos de ver um homem confiante, resoluto, completamente tomado por alegria indizível. Mas o que nós vemos, meus irmãos, é um homem diante de sua própria perplexidade. Ele está estupefato. Ele encontra-se atordoado em seus próprios pensamentos. O texto é claro quando diz qual é o paralelo de Abraão. Ele ainda raciocina, ele ainda pensa exatamente a partir da lógica humana ou de algo que repousa na própria capacidade de realização do ser humano. Ele diz: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E Sara, então, com o seu ventre adormecido, além de tudo, diante de idade avançada, dará a ela a luz? Abraão ainda raciocina de acordo com a incapacidade humana e a partir disso ele conclui que a palavra ou a promessa do próprio Senhor podem estar ameaçadas. Veja que curiosidade, irmãos, aquele chamado pai da fé é aquele que no seu íntimo se ri em meio à perplexidade. Será que realmente isso vai acontecer? Isto é realmente possível? A um homem e uma mulher, nessas condições, segundo a ordem natural, um filho será dado? Vejam como o texto descreve, irmãos, a dinâmica de Abraão. Externamente, ele responde de um modo adequado. O texto diz que ele se prostra, e Moisés faz questão de descrever, para que não haja dúvidas, rosto em terra. Mas dentro de si, em seu próprio coração, o texto diz que ele ri consigo mesmo e conversando com sua própria alma, conversando com o seu próprio coração, ao invés de pastoreá-lo, confiando na própria palavra de Deus, porque estás abatido a minha alma, ou porque duvidas a minha alma, ele então diz consigo: pode até ser, mas será que realmente isso vai acontecer? Nós não diferimos muito, irmãos, de Abraão nesses momentos. Nós somos aqueles que lidam com as promessas objetivas e concretas do Senhor, que são fundamentadas em sua fidelidade, em sua justiça, em sua graça, em sua própria pessoa, em seus próprios atributos. Mas ainda assim somos vacilantes quando nós deixamos os nossos olhos serem tomados pela interpretação que nós fazemos do mundo à nossa volta. Nós olhamos para o Senhor e dizemos: confiamos em Ti, em Teu poder, mas ao mesmo tempo nos deparamos com o desafio de situações olhando para a nossa própria força, para o nosso próprio braço, para a nossa própria capacidade. Resultado, nós nos enxergamos como somos, vazios, incapazes, e então lemos ou concluímos de um modo errado. Logo, eu não sei se o que o Senhor disse assim acontecerá. Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós confiamos em sua palavra, confiamos em sua fidelidade, mas agora então, lidando com as lutas debaixo do sol, nós olhamos para elas a partir do prisma de nosso próprio esforço ou da nossa própria condição e olhamos a nossa limitação e constatamos então a nossa miséria. E o que nós dizemos é: bom, então talvez as evidências apontem para o oposto. Ele até pode estar conosco, então, mas a sua presença talvez não seja muito assim veemente. O curioso é, diante de um coração que é flagrado em sua própria miséria, ao invés de ser conduzido de novo para o Senhor e confiar em sua promessa, confiar em sua palavra, nós então voltamos a confiança para nós mesmos e então estamos arruinados. É exatamente o que acontece aqui. Nós não temos, meus irmãos, incredulidade de fato. O que nós temos aqui é um homem perplexo e que resvala os seus pés e demonstra aqui nesse ponto uma fé imatura.
Por isso ele então, ao achar de maneira tola que o que ele disse consigo em seu coração não é sondado por Deus, agora ele se volta e vocaliza, ele verbaliza algo para que o Senhor escute. E o que ele diz é: tomara que viva Ismael diante de ti. O que nós temos, irmãos? No meio de um homem então perplexo, o texto nos apresenta a afeição de um pai misturada à fraqueza de uma fé que resvala nesse exato momento. Nós não temos Abraão de maneira incrédula, veementemente rejeitando a palavra de Deus, rejeitando a sua promessa. O que nós temos, irmãos, é um homem que ainda olha para soluções visíveis. É um homem que ainda acha que em algum momento o que o Senhor havia dito depende dele. Nós temos um homem que fraqueja, tentando acomodar a promessa de Deus àquilo que ele já possui. Ismael, seu filho, tomara viva Ismael diante de ti. Qual é o ponto, irmãos? Abraão, pai da fé, ainda está aprendendo a deixar para trás a lógica da carne e a viver com os pés firmados exatamente pela promessa segundo a palavra de Deus. Em outras palavras, irmãos, Abraão é que resvala como nós resvalamos. Abraão é esse que nos representa. Abraão é esse que aponta exatamente as nossas fraquezas. Nós, o povo que caminha no meio da tensão entre confiar e resvalar, entre continuar a peregrinar, mas fazer isso segundo a lógica da própria carne, segundo a lógica do próprio homem, e não a vivermos de fato pela promessa. Mas veja a graça. O Senhor Deus faz tudo isso de modo soberano e providente, a fim de que o coração do seu servo seja tratado. Por isso, Deus distingue entre Ismael e Isaque, do verso 19 ao verso 22. Tomara que viva Ismael diante de ti. Como Deus responde a isso? De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Com ele a minha aliança será estabelecida, aliança perpétua para a sua descendência. Note, irmãos, o que o Senhor Deus está comunicando aqui. Veja, Deus rejeita a tentativa humana de determinar os meios da promessa. Ele aponta então para Sara e mais uma vez diz: o pacto não será estabelecido com aquilo que nasceu em meio à incredulidade. O pacto será com Isaque, aliança perpétua. Deus rejeita qualquer intromissão humana de manipular os meios da promessa. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. Note que o Senhor Deus aqui já estabelece, ordena o nome do herdeiro, o nome do filho da promessa. Lhe chamarás Isaque, com ele a minha aliança será estabelecida perpetuamente, bem como a sua descendência. O que nós temos aqui, irmãos, é exatamente o Senhor Deus demonstrando que no meio da complexidade de um homem que caminha entre a tensão de crer, mas ainda vacilar naquilo que crê, a mão de Deus mostra por meio do Filho e do nome estabelecido por ele, para que o Filho seja chamado como aquilo que deve apontar para a restauração ou o tratamento desse coração. Porque, afinal de contas, qual é a relação entre uma coisa e outra, irmãos? Veja, no verso 17 nós vimos que Abraão, prostrado com o rosto em terra, ri-se ou riu-se consigo mesmo. No original, a ideia para rir, ou o termo para rir, é muito similar ao próprio termo que descreve Isaque. Isaque significa riso, ou aquele que ri. Deus está dizendo o seguinte: tu riste em teu íntimo, e isso não foi passado por mim como quem não pudesse perceber. Eu sondo e vejo os corações. Tu ristes. Ainda que
cheio do impacto e da expectativa. Teu filho chamará Isaac, aquele que ri, ou riso. Não é um castigo, é o Senhor Deus mostrando que em sua soberania, não apenas a sua vontade estabelecida acontece, mas nos mostra a olhar com os olhos corretos a interpretação das coisas à nossa volta. O riso de perplexidade de alguém que não sabe sequer como responder. Um ano depois, será ouvido chorando como uma criança, e ao chamá-lo, vocês lembrarão exatamente daquilo que eu fiz. No início, causa de riso perplexo, quando concreto, cumprimento da promessa do Senhor. Mas quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz desse mesmo tempo, daqui a um ano. Mas quanto a Ismael, eu te ouvi. Aqui, meus irmãos, o Senhor passa a demonstrar para Abraão e para nós que mesmo fora da linhagem pactual, mesmo fora da linhagem da promessa, o que nós temos são indivíduos que desfrutam da benevolência geral do Senhor. Deus diz: abençoá-lo-ei, torná-lo-ei muitíssimo fecundo. 12 príncipes serão gerados por ele, e a partir disso, uma grande nação farei. Veja, há um aspecto similar, assim como mais tarde haveriam 12 tribos na própria nação de Israel. O Senhor Deus aponta para um paralelo. Deles serão gerados 12 príncipes e uma grande nação será estabelecida. Mas o Senhor Deus faz questão de dizer: a minha aliança estabelecerei com Isaac. Ou seja, o seu filho experimentará da minha benevolência, da minha longanimidade, das minhas bênçãos que, no geral, são aplicadas aos próprios homens. Mas isto não equivale à comunhão pactual salvadora comigo. Ismael, mesmo filho de Abraão, não era um dos filhos alcançados pela fé verdadeira. Não era, de verdade, povo do Senhor. Isso nos ajuda, irmãos, porque o Senhor aqui nos faz perceber a distinção entre bênçãos temporais e herança pactual. Aos olhos externos, Ismael caminharia de maneira muito bem-sucedida. Ele seria afirmado e povos ou uma nação seria gerada a partir do seu tronco. Não quaisquer 12 príncipes. Ele seria então alvo dessa benevolência geral do Senhor. Ele cresceria exponencialmente, ele prosperaria, mas todas estas coisas não poderiam ser tomadas como sinônimas de comunhão com o Senhor da aliança. Deus é claro, somente Isaque receberia a aliança, a linhagem messiânica e a continuidade da promessa redentiva, meus irmãos. A minha aliança estabelecerei com Isaque, a qual Sara te dará à luz deste mesmo tempo, daqui a um ano. Vejam, irmãos, como nós somos afetados por isso, ainda que nós nem sequer percebamos. Talvez uma das causas mais profundas, meus irmãos, talvez uma das evidências mais concretas da nossa própria corrupção seja o fato de que raramente nós conseguimos descansar apenas nas promessas do Senhor ou apenas na palavra do Senhor, conforme revelada em sua Santa Escritura. Nós queremos Deus, mas nós também queremos garantias visíveis. Nós queremos e desejamos a promessa,
mas nós também queremos os nossos Ismaéis. Nós, de alguma forma, dizemos e desejamos depender da graça, mas desde que algum controle em nossas mãos seja mantido. Esses somos nós, meus irmãos, e é justamente aqui que o Senhor nos quebra. É justamente neste ponto que a graça do Senhor vem triturar as nossas expectativas, destruir nossos ídolos e varrê-los para fora. Talvez seja exatamente o que o Senhor está fazendo com alguns de nós, meus irmãos, atualmente. Deus está lentamente frustrando toda a autossuficiência e todo sinal de confiança em si. Deus da graça faz isso para a glória dele, para o nosso bem. E talvez ele esteja fazendo exatamente isso com alguns de nós, irmãos. Frustrando planos, desmontando ilusões de controle, secando fontes humanas e particulares, abatendo o orgulho escondido. Isso tudo para a demonstração da sua fidelidade pactual e de sua graça. Isto tudo, irmãos, não porque ele nos abandonou, não porque ele abandonou você, mas porque o amor pactual dele é fiel demais para permitir que a sua esperança repouse em algum lugar fora dele mesmo. Como andam as suas lutas? Como anda a sua vida? Como você enxerga as circunstâncias? Com boca ou lábios que são prontos a murmurar, ou com um coração tardio a se inclinar a esse pecado, buscando graça para tentar perceber como o Senhor Deus tem conduzido todas as coisas, a fim de que o próprio coração seja exposto. Assim como Abraão vacila e resvala, nós também vacilamos e resvalamos. Mas o Senhor Deus trata Abraão aqui, assim como tem tratado a nós, para que a cada dia entendamos que a nossa esperança não pode repousar fora dele. Depois disso, no verso 22, o texto nos diz que, fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Veja o que é descrito aqui, irmãos, um princípio belo, que tem a ver com aquilo que o povo de Deus faz exatamente nesse momento. Nós não temos um contexto de culto público, povo reunido para adorar ao Senhor a partir de uma convocação específica aqui no texto, mas nós temos um princípio que de alguma forma reverbera exatamente nesta esfera. Nós temos um Senhor Deus que aparece a Abraão, revela-se a Abraão e que, obviamente, na relação entre criatura e criador, ou criador e criatura, suscita da criatura uma resposta adequada à sua presença santa. O Senhor Deus fala a Abraão diante de sua presença. Abraão ouve o Senhor falar as suas palavras. Abraão responde àquilo que o Senhor Deus havia dito. E quando o encontro pactual finda, o Senhor Deus retira-se do seu servo, elevando-se. O que nós temos, irmãos, no culto público é uma dinâmica que faz com que nós percebamos coisas assim acontecendo. Nós não somos autoconvidados para vir à presença de Deus. O Senhor nos chama e nos convoca no seu dia específico, no dia santo. Nós nos reunimos atendendo a sua convocação. A sua palavra é aberta e o texto é lido. O Senhor nos chama à adoração. Ele nos recebe em sua presença. Nós respondemos então orando ao Senhor. Depois nós abrimos a palavra dele e ele nos chama à confissão e ao arrependimento. Nós então atendemos ao Senhor Deus orando e essa é a nossa resposta. E depois nós cantamos ao Senhor. Depois a palavra dele mais uma vez é aberta. E agora, para que o seu texto seja exposto,
O que acontece é a palavra sendo, então, exposta, explicada e aplicada. Deus está falando conosco, Deus está falando com o seu povo. Nós ouvimos atentamente. E logo mais o Senhor Deus encerra o momento em que a sua palavra será pregada, o sermão termina. Nós então respondemos ao Senhor Deus mais uma vez, cantando, orando ao Senhor. E depois somos despedidos debaixo de sua bênção. E fim desta fala com o seu povo, Deus se retirou dele, elevando-se. Você acha que são só amontoados de bancos e pessoas sentadas? O Deus da aliança continua encontrando-se semanalmente com seu povo e nós respondendo em sua santa presença, mediados por sua palavra. Deus, retirando-se de Abraão, elevou-se. Despedidos debaixo da bênção do Senhor, o encontro pactual estabelecido e marcado pelo próprio Deus se encerra. Aí nós podemos então fazer qualquer outra coisa, avisos, aniversariantes, enfim, quaisquer coisas que possam ser legítimas nesse momento, porque agora são apropriadas, porque não se tratam de coisas ordenadas por Deus para que estejam como parte da sua própria adoração ou do seu culto. E vamos para casa. E o adoraremos em família e de modo particular, e depois nós voltaremos à noite, quando o Senhor mais uma vez virá à nossa presença de modo especial, nos receberá, falará conosco, nos despedirá e se elevará de nós. Essa implicação indireta, irmãos, o foco do texto não é esse, mas é sempre útil nos trazer à memória de quem nós estamos diante, quais são os termos dele e qual a arquitetura desse encontro marcado pelo Senhor com o seu povo. O Senhor Deus, então, é aquele que está presente no nosso meio. Agora, depois de tudo isso, como Abraão responde? Por fim, irmãos, a segunda parte, então, do verso 23 ao 27, que nós temos é Deus requerendo obediência imediata à sua aliança. O Senhor Deus despede o seu servo e agora, então, Abraão age de modo resoluto e convicto, cheio de fé. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa. Ele circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. O que nós temos, irmãos, não é simplesmente a repetição de atos. Nós temos atos repetidos, selecionados de modo intencional pelo autor original, inspirado pelo Santo Espírito do Senhor, para que nós percebamos a ênfase. E qual é a ênfase, irmãos? A prontidão da obediência pactual por meio do servo do Senhor. Ele é diligente nisto. Se ele vacila outrora, se ele então resvala aos pés do início do diálogo com o próprio Senhor, agora nós temos alguém movido por fé. Agora uma fé mais robusta, mais concreta, tratada pela própria graça de Deus e fortalecida por ele. Ora, esta fé faz com que Abraão haja dessa maneira. Primeiro, veja, o que nós temos é o próprio Abraão e Ismael sendo citados. Tomou Abraão, a seu filho Ismael, e a todos, e assim também ele mesmo. Isso nos mostra, meus irmãos, que a própria ideia é abraçada por Abraão. Moisés tanto demonstra a abrangência do sinal do pacto e o alcance dele, como Moisés mostra que Abraão, ele toma parte disso. Como ele toma parte disso? Primeiro, como chefe de sua própria casa. Ele é responsável por fazer com que aquilo que o Senhor Deus havia ordenado se faça cumprir debaixo daqueles que estão em sua responsabilidade.
Nós vemos esse princípio, irmãos, refletido no próprio quarto mandamento, sobre a guarda do dia do Senhor. Os nossos símbolos de fé, por exemplo, vão mostrar as implicações ainda mais profundas sobre aqueles que exercem algum tipo de liderança sobre a igreja, sobre a família ou sobre o próprio Estado. E a ideia é que estes devem zelar para que aqueles que estão debaixo de sua guarda não tenham obstáculos para guardar o santo dia de Deus. Em outras palavras, veja o que Abraão está fazendo aqui. Ele está ordenando a estrutura ou a economia do seu próprio lar para que a sua casa inteira atenda àquilo que o Senhor Deus ordenou. Ele submete-se a si e aos seus a partir da autoridade com a qual o Senhor Deus o incumbiu. Pais, isso repousa eminentemente sobre nós e, por conseguinte, então, em nossas auxiliadoras. A ideia é fazer com que nossas esposas e filhos possam, sem qualquer embaraço ou encargo, estarem aptos ou aptas para se dedicarem ao Senhor durante todo esse dia. Portanto, não é dia de estudar crianças, não é dia de se preparar para a prova, não é dia de fazer qualquer outra coisa. Esses momentos são reservados aos outros dias nos quais nós fazemos tudo que nos compete. Neste dia, o que nós temos é toda a família, todo o ser devotados ao Senhor, voltados para usufruir dele o máximo e fruir o máximo de seu dia. Portanto, pais, não embaraçem os seus filhos se essa é uma prática ainda no lar de vocês, ou se coisas semelhantes são colocadas para que a atenção deles seja algo que compete com a própria atenção e devoção ao Senhor. Não é dia de darmos ordem em toda a casa, como se fôssemos então nos comprometer com algo muito pesado que nos tire e nos roube a disposição de mente e de coração de ser dedicada exatamente ao Senhor. Quem são os responsáveis por fazer com que a família seja apontada nessa direção? Pais, chefes do lar, auxiliados por suas esposas. Mas esse dia, irmãos, parece que não é percebido com tanta diferença dos outros dias, às vezes pelos que estão em nossa própria casa, filhos, esposas. As mesmas ênfases parecem percorrê-lo, as mesmas obrigações parecem fazer parte dele. Nós precisamos comunicar de um modo direto, mas também por meio desses exemplos práticos, que esse dia é diferente, a menos que haja alguma questão de necessidade ou misericórdia envolvidas. Mas Abraão mostra isso a partir do seu próprio exemplo. A sua movimentação, a sua dinâmica estrutura a sua casa inteira. Veja que Moisés mostra isso, irmãos, a partir da prontidão do seu servo, do servo Abraão. Ele fez com que naquele mesmo dia, final do verso 23, como Deus lhe ordenara, não houve atraso, não houve resistência, não houve negociação, não houve hesitação. A verdadeira fé, irmãos, é aquela que não apenas recebe as promessas do Senhor, a verdadeira fé é aquela que se curva prontamente diante da palavra dele, a autoridade final. Quantas hesitações ainda nos caracterizam? Quantas tentativas de negociar com o Senhor ainda fazem parte da nossa rotina, irmãos? Quanto atraso, quanta demora, quanto tudo o contrário deveria ser uma postura diligente a nível de obediência. Abraão, aquele que havia resvalado os pés no momento anterior, é esse que responde, irmãos, a partir da fé fortalecida na graça de Deus, de um modo pronto e sincero. A sua prontidão, então, faz com que nós vejamos o que percebemos nos últimos versos. Toda a sua casa é colocada sob o sinal da aliança. Verso 25 ao 27. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho, ou melhor, Abraão e seu filho Ismael, foram circuncidados no mesmo dia. E também foram todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro.
Mais uma vez, irmãos, não tomem isso como repetição indevida. O Espírito nos enfatiza aquilo que não deve ser perdido de vista por nós. Todos os homens de sua casa, indistintamente. Moisés aponta para a abrangência da administração desta aliança ou do sinal dessa aliança. Isso não quer dizer que todos indistintamente se tornaram salvos ou apresentavam fé para a salvação, porque sobre eles foi colocado o sinal da circuncisão, irmãos. Essa não é a questão no texto. Há um sinal estabelecido e há aqueles que portarão o sinal da aliança e que isso corresponderá à fé verdadeira professada por eles, mas há aqueles que receberão o sinal da aliança, mas isso em si não significa nenhuma comunhão salvadora com o Deus da aliança. Isso nos ajuda a entender que nem todo aquele que foi batizado ou recebeu o batismo como sinal da nova aliança é alguém necessariamente salvo só porque o recebeu. E não, isso não se aplica apenas às crianças, aos infantes que foram batizados em sua tenra idade. Isso se aplica também aos credobatistas, ou os que foram batizados a partir da sua capacidade de afirmar a própria fé. Nem todo adulto que recebeu o sinal da aliança, da nova aliança, é necessariamente salvo só porque assim o sustenta, ou porque assim o tem, ou o recebeu. Quantas pessoas você não conhece que foram batizadas, quando adultas ou jovens, mas que hoje nem sequer no meio do povo de Deus estão? O texto não está indicando que uma vez circuncidado, significa então que estes fazem parte da verdadeira igreja ou do verdadeiro povo de Deus. O texto está dizendo que todos aqueles que são identificados com o povo do Senhor e que pertencem a Ele, pelo menos de um modo visível, devem levar sobre si o sinal da aliança. Isso aponta, irmãos, em níveis seminais, para diferenças como nós temos aprendido: igreja visível, igreja invisível. Nem todos aqueles que estão com seus nomes arrolados às membresias das igrejas são salvos por causa disso, ou tão somente por isso. O texto nos mostra exatamente, ou apenas nesse ponto, a ordem de Deus para que o sinal seja aplicado indistintamente nesse aspecto. Foram circuncidados por ele e com ele, Abraão exercendo liderança espiritual sobre a sua casa. Meus irmãos, como é triste quando a estrutura que o Senhor Deus estabelece e designa não é seguida por nós. Como é triste vermos lares disfuncionais, onde aqueles chamados para exercer liderança assim não o fazem. Vejam quantos problemas surgem, irmãos. Veja como isso impacta na criação dos filhos, como isso incide sobre o relacionamento marido e mulher. Vejam os efeitos disso sobre a igreja. Vejam as ondas disso chegando por último na própria estrutura da sociedade. O ponto é simples, irmãos. Não há como deixarmos de fazer o que o Senhor Deus nos ordena fazer. Não há como deixarmos de viver segundo a forma como o Senhor Deus nos ordena viver, sem que consequências aconteçam. E consequências negativas.
Moisés enfatiza o exercício da liderança intencional e ativa de Abraão sobre o seu lar. Abraão não trata a aliança com o Senhor, não trata o pacto de Deus como um assunto que tem a ver apenas com ele, ou de uma importância secundária. Pelo contrário, nós vemos o texto nos mostrando responsabilidade doméstica a partir do cabeça do lar, liderança espiritual e ativa do próprio homem sobre os seus e, por conseguinte, submissão coletiva à palavra do Senhor. Mas nós invertemos as coisas e nós achamos que vamos colher bons frutos com isso. O que nós temos são homens cada vez mais esvaziados de suas funções e papéis. E por conta disso, lares desestruturados, no todo ou em parte. O Senhor, por meio do texto, irmãos, como uma implicação lógica, nos aponta e nos comanda para um resgate disso. Nós vivemos entre estereótipos. Há um anseio cada vez maior por discutir masculinidade bíblica ou nos portarmos como homens bíblicos. Mas o que informa e dá substância a esses conceitos? E se aquilo que de fato dá forma e substância a essas categorias for simplesmente apreciado por nós, homens, à distância, e não praticados, que efeito? Em tempos onde nós mesmos definimos o que as coisas são, o Senhor nos chama a voltar os olhos e fincar os pés na solidez da estrutura tensionada por Ele. Não é uma questão de, como dizem, temperamento. Há homens mais retraídos, há homens mais expansivos. Esses têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade. E por isso, então, nós relevamos as coisas, ou nós achamos que o Senhor Deus irá relevar as coisas. A autoridade sobre o lar, nesse aspecto serviçal, sacrificial, amorosa, mais ou menos autoritativa, é estabelecida pelo Senhor como algo intrínseco à masculinidade. Portanto, você liderará a sua casa de uma forma ou outra, mas você o fará ou de acordo com o Senhor Deus estabelece e quando os seus princípios, ou você fará de um modo dissonante a isso. Mas você exercerá a liderança positiva, ou que glorifica ao Senhor, ou negativa, contrária ao padrão de Deus. Portanto, homens, pela graça do Senhor Deus, ouçamos a palavra e seus parâmetros e busquemos aplicá-la em nossas próprias vidas. Tiremos pesos dos ombros das nossas esposas e filhos que não foram designados pelo Senhor para que estes os carregassem. Peçamos graça a Deus para que Ele possa nos despertar, então, nesse sentido e assim continuarmos a conduzir, ou conduzirmos de fato os nossos, e isso impactará a igreja, isso abençoará a sociedade. Assim o texto termina, irmãos, mostrando que Abraão, de modo diligente, aplicou o sinal ordenado pelo Senhor a todos os que estavam debaixo da sua responsabilidade. Parece um final de filme meio insosso, sem graça. Não há nada aqui que salte os olhos, ou seja, magnífico e retumbante. Descreve a ação de um homem que, pela graça de Deus, mostrou-se resoluto em obedecê-lo. Mas isso é apenas a nossa impressão, irmãos. De fato, o capítulo
ele termina com um tom não tão rigorosamente majestoso ou que nos enche os olhos. Não há emoção aqui sendo tocada ou suscitada. Mas veja, esse é exatamente o ponto do autor original. A obediência aqui claramente enfatizada e obedecida. Depois de ouvir essas promessas gloriosas, depois de ter o seu próprio coração tratado pelo Senhor, Abraão não entra numa contemplação passiva. Ele não vai conversar com a sua própria consciência ou com o seu próprio coração num eterno dilema, como alguém que se encontra sempre indeciso, sempre olhando para a sua própria vontade ou para a ausência dela. Não, irmãos, ele se levanta e age. Por quê? Porque a verdadeira fé começa e termina exatamente assim. A fé verdadeira nunca termina apenas em admiração diante daquilo para o qual o coração foi exposto, diante daquilo que os ouvidos ouviram, mas termina exatamente ou caminha em submissão. Nós ouvimos não para sermos mais informados ou para estarmos por dentro das últimas notícias que o Senhor Deus requer de nós, mas nós ouvimos para caminharmos em submissão. Os nossos irmãos do passado, irmãos puritanos, eles diziam com uma frequência muito grande que muitos desejam os confortos, os benefícios, as benesses do pacto, mas poucos desejam o governo do pacto. Nós queremos as partes que nós consideramos boas e confortáveis. Nós gostamos das promessas, nós gostamos da segurança, nós gostamos do consolo, nós amamos a graça, mas nós resistimos quando o Senhor Deus reivindica a sua autoridade concreta sobre nós, como Senhor do pacto, como Rei do povo, como cabeça da igreja. Nós somos atraídos por todas aquelas coisas maravilhosas, mas nós resistimos duramente quando a autoridade do Senhor demanda de nós a nossa própria vida, a nossa própria casa, o nosso próprio coração, os nossos afetos e a mortificação dos nossos pecados. Não há nenhum tipo de final climático, como em outros textos, mas há algo que deveria ser ordinário. Há um homem pecador, alcançado pela graça, sustentado pela misericórdia de Deus, tendo o seu coração tratado e lutando para sujeitar o seu coração com alegria diante da própria vontade de Deus. Abraão mostra isso aqui para nós de um modo diferente, irmãos. Ele ouviu a voz de Deus, como nós vimos aqui, e ele imediatamente a obedece. Ele coloca debaixo da autoridade do Senhor o seu próprio corpo, seus filhos, sua casa, seus servos, toda a administração de sua vida, debaixo da palavra do Senhor. E é aqui que o texto nos incomoda e começa a espinhar a nossa própria consciência, o nosso próprio coração. Porque há uma enorme diferença entre apreciar a verdade, entre ser inclinado e amar estas coisas e, de fato, ser governado por ela. O seu coração e o meu coração lutam com isso todos os dias, porque a nossa inclinação tenta preservar pequenos territórios, pequenos santuários, pequenas reservas em nosso próprio ser, que correspondam à nossa própria autonomia. Pequenas ilhas, irmãos, sabe? Pecados tolerados, uma área que ainda não foi rendida diante do próprio Senhor, uma desculpa aparentemente piedosa e protegida, uma demora justificável, porque eu estou sendo obediente ao Senhor e quero fazer isso com toda a certeza. Quando a graça de Deus nesse aspecto realmente domina o coração do homem, meus irmãos, ela começa a destronar exatamente esses ídolos, estas coisas. Lentamente, o meu eu vai sendo colocado debaixo da autoridade e da submissão ao Senhor. Portanto, o final do texto não nos comanda ou convida para uma apreciação neste aspecto. A pergunta central, irmãos,
Não é apenas você, como um cristão, crê nas promessas de Deus reveladas de acordo com sua palavra. A pergunta não é essa a partir do texto. A pergunta é: a sua vida está realmente colocada sob a autoridade da palavra de Deus? Esse é o coração. Esse é o cerne. Esse é o âmago. Essa é a medula. Como um bom, sincero e piedoso crente, você dirá sim à primeira pergunta. Sim, eu confio, eu acredito nas promessas de Deus. Mas a segunda pergunta, o quanto à segunda pergunta, já é hesitação. É para esse lugar que o Senhor nos comanda, irmãos, para que nós percebamos que a fé genuína não significa apenas concordar com o Senhor. A fé verdadeira se curva diante dele, não apenas de modo externo, como Abraão curvou-se, rosto em terra, mas tudo aquilo que nós comunicamos externamente, sendo simplesmente um reflexo de um coração rendido, rosto em terra, diante do Senhor. Não, irmãos, a nossa esperança não se encontra em Abraão, o obediente. Abraão, o pai da fé, ele se mostra aqui como alguém tão necessitado da graça de Deus quanto eu e você. A nossa esperança se encontra naquele que não vacilou. A nossa expressão, a nossa confiança, a nossa esperança residem naquele que não hesitou caminhar um passo sequer atrás. Aquele que conscientemente do peso que haveria de suportar, diz então, derramando gotas de sangue, se possível afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Não como alguém que hesita ou que tem calculado melhor, mas com alguém consciente de que derramaria sua própria alma na morte para que o seu povo vacilante fosse alcançado. Não é Abraão nem Sara, mas o descendente perfeito que na história da redenção culminou naquele que pisou a cabeça da serpente, que morreu e ressurgiu ao terceiro dia. A nossa esperança reside então exatamente naquele que dentro de poucos instantes, quando esse serviço for encerrado, se elevará de nós e nos abençoará. Que Deus, meus irmãos, então, nos ajude a enxergar a realidade como ela é. E ela não é certamente definida pelas nossas impressões. O Senhor, de modo soberano, estabelece o filho da promessa. Não são os nossos arranjos, não são os nossos armengues, não são os nossos jeitinhos. Mas o Senhor conduz a sua palavra de modo fiel e requer a obediência daqueles que pertencem ao seu pacto. Vamos orar, meus irmãos?